Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e quero apresentar aqui a vocês o nosso catálogo. Um catálogo que tem aproximadamente uns 35 anos de existência, porque foi quando eu comecei a escrever sobre contabilidade e, ao mesmo tempo, dando aula. Eu queria fazer de cada curso meu um livro. Tentei fazer e o resultado é essa montanha, essa montanha de livros que está aí disponível para vocês escolherem qual será de melhor proveito para a profissão de vocês. Eu, eu tenho imenso prazer. Isso me deu uma realização que vocês não devem entender. O orgulho, a alegria que eu tenho de ser professor e, ao mesmo tempo, autor de livros. Agora, meus amigos, a princesa, o rei desse catálogo aí, é esse livro aqui. Master em Accounting 5G, uma mudança de paradigma, do professor Álvaro Guimarães de Oliveira. É impressionante, é impressionante que eu trabalhei nesse livro. Eu tenho a impressão que todos esses livros que eu escrevi procurando chegar ao resultado que eu encontrei nesse livro. Porque é o seguinte, eu comecei com contabilidade aos 16 anos no Banco Econômico da Bahia, trabalhando em contas correntes. O meu primeiro emprego. E ali eu comecei a utilizar a contabilidade e a começar a gostar de contabilidade, a praticar contabilidade. E fiz um curso técnico de contabilidade, depois fui para a faculdade de economia, depois fiz um mestrado no exterior. Tudo isso estava tudo concentrado em cima de contabilidade. E eu tinha o maior prazer de estudar. Comecei a dar aula com um professor de contabilidade, depois de aula de matemática, de aula de finanças, mas centrado basicamente em contabilidade. E sempre preocupado, depois de uma determinada época, eu me preocupei em saber por que que o ativo era devedor. Não tinha lógica, não tinha realidade nessa afirmação. E isso eu fui procurando, desenvolvendo o que que acontece, por que que isso está dessa maneira. E aproximadamente 2 anos atrás, eu, por acaso, nas minhas checanças, observei que o balanço de uma empresa, ou seja, a demonstração das demonstrações financeiras, era uma equação linear do primeiro grau. Ora, se é uma equação linear do primeiro grau, esse conceito de débito e crédito não funciona. Porque se todo débito corresponde a um crédito igual, o patrimônio líquido não sai do lugar. Tá certo? Porque, por exemplo, se eu tomar um dinheiro emprestado no banco, meu caixa aumenta, mas meu débito também aumenta, minhas obrigações aumentam, e o resultado do patrimônio líquido é zero. E aí eu digo, meu Deus, o que está havendo? Comecei a pensar e observei o seguinte: existem operações econômicas financeiras. Operações econômicas financeiras não afetam o patrimônio líquido. Por exemplo, quando a empresa compra estoque, ela está fazendo uma operação econômica e financeira. É econômica porque dá resultado, e é financeira que mexe na posição financeira da empresa. É por isso que é assim. Então, quando ela compra um estoque, aumenta o seu ativo, mas ao mesmo tempo, quando ela paga esse estoque, diminui o seu ativo. Então, não afeta em nada ao patrimônio líquido. E eu comecei a observar, mas depois eu observei também que existem operações econômico, é, operações econômicas, simplesmente isso. Ou seja, são operações que dão resultado.
os resultados. Por exemplo, se você vende sua mercadoria, vendeu sua mercadoria, né? O que é que acontece? O pagador lhe dá o dinheiro da mercadoria, 100 mil. Esse 100 mil altera seu caixa. Esse é. E qual é o débito dessa operação? O débito dessa operação está na empresa que comprou e não na sua própria empresa. Aí é que está o grande erro. O débito crédito, em relação ao contexto, está correto. Agora, se você pegar uma empresa só e olhar e quiser que todas essas operações sejam débito e crédito, não pode. E foi isso que fizeram os órgãos antigamente. Criaram um balancete para poder colocar, isso você vai encontrar no livro claramente, e para poder colocar débito igual a crédito, eles tiveram que transformar o ativo em devedor. Só assim eles poderiam ter débito e crédito. Foi essa confusão que foi armada em torno disso. Muito bem. Quando eu chego a essa conclusão, que eu testo tudo, eu percebi que realmente o ativo é credor. E as origens dos ativos são devedores. São os devedores, lógico. Muito bem. Dito isso, eu cheguei às seguintes conclusões. Foi uma espécie assim de uma epifania. Eu cheguei à conclusão que ninguém no mundo entende o que é débito e crédito. Tanto é que esse erro que existe, nem os próprios contadores. Tanto é que esse erro que até hoje está aí na contabilidade, que ninguém fala sobre ele, tem mais de 500 anos, precisamente uns 530 anos aproximadamente. Se alguém soubesse que isso estava errado, já tinha botado a boca no mundo. Não existe, eu não conheço nenhum livro que fale a respeito. Olha que eu já estudei aqui no Brasil, já estudei nos Estados Unidos, já fiz, já trabalhei nos Estados Unidos, já trabalhei em várias empresas multinacionais e tudo é a mesma coisa. O ativo é devedor. A provisão para devedor duvidoso na reversão dela, altera o resultado do exercício. Então, nenhum, nem ninguém que eu conheço sabe o que é débito e crédito. Ninguém que eu conheça sabe o que é lucro. Cada pessoa tem uma definição de lucro diferente da outra. É a coisa mais absurda, impressionante. E mesmo contadores. Se eu pegar os documentos de 100 empresas, documentos de 100 empresas relativos a um período, entregar para os 100 contadores ou 100 profissionais que atuam na área de contabilidade, provavelmente eu vou receber de volta 100 resultados diferentes. Porque cada um tem na cabeça o que é o resultado. Então, meus amigos, eu tenho o seguinte, que esse livro é o livro mais importante atualmente na contabilidade. Porque esse livro, o ativo dele é credor. E a origem é devedora. Lógico, tudo certo, de acordo com a realidade. E se isso é verdade, e é, não existe livro correto de contabilidade no mundo. Não existe contabilidade correta no mundo. Todos os livros têm seu ativo devedor. Todas as empresas têm os seus balanços, nos seus balanços, o ativo representado por contas com saldo devedores. E todas as empresas que fazem provisão para devedores duvidosos lançam a reversão no resultado do exercício. É uma epifania. Isso é o que eu tive. Então, este é o único livro que existe que põe o ativo como credor e que consertou a reversão da previsão para devedores duvidosos, que não permite que ela vá para o resultado do exercício. Eu espero que tenha dito tudo a respeito desse livro. Mais do que isso, só vocês lendo o livro, estudar o livro, porque isso te garante
você dominar, saber exatamente como se funciona o sistema contábil. E você sabendo como funciona o sistema contábil, que é o mais importante, você pode fazer qualquer coisa em termos de contabilidade. Né? Qualquer operação. Correu a operação ali, entenda a operação, você bota dentro da contabilidade. Porque o sistema você sabe como funciona. E é isso que acontece com a maioria dos contadores. Os erros que eles cometem é porque não conhecem o sistema totalmente, o débito e crédito totalmente. Contadores e economistas, etc., que tentam entender de contabilidade. Eles não conseguem porque não sabem o que é débito e crédito. Ele não sabe o que é a teoria da partida dobrada. O contador não consegue definir moeda porque o economista não consegue definir moeda porque não sabe o que é débito e crédito. E, na realidade, débito e crédito é uma codificação da moeda. Inflação é a mesma coisa. Por outro lado, também, os economistas não sabem o que é déficit fiscal. Não compreendem. Sempre você pode olhar. Todo economista fala mal do déficit. Déficit é horrível, que o déficit é isso, o déficit é aquilo. Isso não é verdade, isso é falta de conhecimento. Meu amigo, eu gostaria de mostrar aqui os outros livros. Simple and Transparent. Isso aqui é livro em inglês. Não, primeiro eu vou mostrar os livros em português. Todos os livros em português eu vou mostrar aqui. Uma visão sistêmica da contabilidade. Não é por ordem, não, é como ordem analfabética aqui. Visão sistêmica da contabilidade. É um livro muito importante, porque realmente o trabalho dentro do sistema, como funciona o sistema, é a coisa mais importante que existe. Sabendo isso, 99% do caminho está andado. Contabilidade simples, ela é básica, bem básica para iniciar qualquer curso de contabilidade. Você sabe o significado de lucro. Esse livro eu escrevi quando eu percebi que as pessoas não sabem o que é lucro. É raro. Mesmo o contador, mesmo o economista, não sabem o que é lucro. Não tem clareza, porque isso é porque não entendem de teoria da partida dobrada e, basicamente, de contabilidade. Master in Account é a estrela do catálogo. Filosofia da contabilidade também tentei fazer aqui tentei comparar a contabilidade de uma bicicleta. Eu acho que saiu muito bem. É uma contabilidade também muito simples, que você aprende a bobagem da computação. E aqui está outro livro que é semelhante ao livro Accounting 5G. Por quê? Porque esse livro foi feito para que, se você aprender esse livro e aprender conceito de lucro definido com precisão cirúrgica que está nesse livro, eu busquei, eu busquei nas entrelinhas o que é lucro, o que é receita, o que é despesa, o que é comparável dentro do mesmo período. Quem fizer lucro da maneira que está aí, isso é um verdadeiro manual, isso é inédito, não existe. Não existe em lugar nenhum no mundo um livro que seja tão preciso, que seja tão detalhado em relação à apuração do resultado do que esse. Esse livro é inédito, os conceitos são inéditos, eles provocam muita mudança paradigmáticas em relação ao resultado. Então, com isso, eu fiz esse livro com esse propósito. Foi o livro que eu fiz logo depois que eu fiz a Master in Account 5G. E, na realidade, o nome desse livro vai estar aí em inglês com o nome que era em função da Account 5G. Então, são os livros aqui em português.
Agora, meus amigos, vou mostrar os livros que foram traduzidos. Esse foi o primeiro livro que eu traduzi. Simple and Transparent Account. A Systemic Vision of Accounting. Do you know what profit means? Aqui é o e-book. A inflação não é um fenômeno monetário. Aqui trata de outra coisa, trata de. Mas é sobre o aspecto. Eu trato nesse livro sobre o aspecto da falta de conhecimento que as pessoas têm, que os profissionais têm de contabilidade e de teoria da partida dobrada. Particularmente porque esse assunto deveria ser e é de responsabilidade dos economistas. E os economistas não entendem o que é inflação porque eles não sabem o que é teoria da partida dobrada. Aqui tem um Master Account, que é a estrela maior. Olha aqui. Profit from the perspective of 5G accounting. O que significa isso? Esse lucro aqui foi definido em função dessa contabilidade. Quer dizer, eu peguei a contabilidade correta e defini um lucro correto. Então, esses dois livros são importantíssimos para a contabilidade. Simple and Transparent Account, a filosofia da não, ok. Eu quero tudo em inglês, mostrar tudo em inglês, todos os itens, tudo em inglês. Tudo em inglês eu tenho aqui. Simple Transparent Account, Systemic Vision of Account, Do you know what profit means? Account Philosophy, and a profit from the perspective of account. Meu senhor está aí apresentado, eu vou terminar, inclusive, voltando para, para colocar a estrela desse catálogo bem visivelmente. Meus amigos, eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer a vocês a atenção que deu esse catálogo. E, quer dizer, esse catálogo foi feito com uma sinceridade e um prazer e uma vontade de acertar, que eu vejo tantos erros em relação à contabilidade e a importância que tem contabilidade. A contabilidade é uma das mais importantes ciências que existe no mundo. E a importância dela é maior ainda, que todas as ciências da área econômica são dependentes ou nasceram no berço da contabilidade. É finanças. Finanças sem contabilidade não existiria. Finanças nasceu e se criou dentro da contabilidade. Economia também nasceu e se criou dentro da contabilidade. Ele é orçamento. Por que essa confusão toda do orçamento? Porque quem faz orçamento são os economistas que comandam o orçamento. E o orçamento, na realidade, é uma peça contábil. E como eles não têm formação robusta em contabilidade, fica a maior confusão sem saber o que é orçamento. Tá certo? Na realidade, eu não estou fazendo nenhuma crítica perversa aqui, não. Eu estou querendo mostrar que tem muita coisa a melhorar. Que a gente precisa melhorar muito esses conceitos. E principalmente, como é que se abandona a contabilidade da maneira que se abandona? Eu acho contabilidade uma ciência abandonada pelos próprios contadores. A contabilidade existente é cheia de erros. O ativo é negativo, não é? Aí você vai no conceito de patrimônio líquido, o ativo é positivo. No conceito de capital de giro, o ativo é positivo. O lucro, o lucro está determinado erroneamente, porque a reversão da provisão para devedores duvidosos não pode entrar no resultado do exercício e entra. A classificação é horrível. Tem despesas pagas antecipadamente no ativo corrente. Isso é um absurdo. Quando eu estou fazendo essas críticas, eu quero exatamente ao contrário, despertar a atenção para que possamos atualizar a contabilidade, fazer uma revisão em cima da contabilidade e colocar esses erros e acabar com esses erros tão evidentes e tão destruidores do conhecimento, tão destruidores do potencial que tem a contabilidade. Tá certo? Então, pessoal, eu agradeço, realmente.
Eu acho que vocês devem aproveitar esses livros e procurar aquele que for melhor para vocês. Mas não se esqueçam de Master em Account 5G, que é o básico, é o fundamental para qualquer profissional que dependa de contabilidade. O Master em Account 5G forma qualquer profissional, o engenheiro, o economista, o administrador de empresa, o financista, nenhum é expert em contabilidade. Ok? Obrigado e até a próxima. Tchau.